Oi, eu tô aqui para falar de um assunto que está em alta e que eu recebi muitas perguntas, então decidi trazer a minha opinião sobre eles. Que tênis você correu no Metrópolis? Que tênis é esse? Recebi muita pergunta. E ele é o Meta Speed Ray. Uau! Tô aqui com ele, com o lançamento da ASICS Meta Speed Ray e o Meta Speed Tóquio, que são os dois últimos lançamentos. E vou falar para vocês o que eu acho, as minhas sensações dos dois tênis comparado ao antigo Meta Speed Sky tradicional, que foi o que eu corri na Olimpíadas, inclusive esse aqui. Então, o Meta Speed Sky antigo, o Meta Speed Sky Tóquio e o Meta Speed Ray. Vou trazer aí para vocês as minhas impressões. E eu fui atrás de uma balança pra pesar os tênis. Nunca pesei comida na minha dieta, mas balança pros tênis eu fui atrás. Vou até tirar o plastiquinho aqui. Pesar os tênis, então. Vamos começar com o Meta Speed Ray. Olha lá! Ele hoje, na categoria, ele tá como o tênis mais leve existente entre todas as marcas. Agora vamos para o Tóquio, que também é outro lançamento. Lembrando que eu calço 36, né? Então, talvez por isso o meu tênis seja um pouco mais leve do que tá aí na internet. E esse é o antigo Meta Speed Sky. Agora vamos falar do Ray. Eu já tenho um carinho grande por ele, porque eu competi 2 vezes e ganhei as 2 provas, então eu gosto. Em questão de tempo, eu não posso falar muito, porque as 2 provas foram bem atípicas. A primeira, que foi o Campeonato Pan-Americano na Colômbia, a prova era toda em subida e descida, então não tive como comparar o tempo, né? E ainda tinha altitude. E agora no Metrópolis, que foi a segunda vez que eu usei, o tempo da corrida foi computado com a transição 2, então também não dá pra ter noção. Por sensação e por comparação, a minha cadência aumenta. A gente comparou, eu dei alguns tiros quando eu recebi o Tóquio e o Ray para decidir com qual eu ia correr as provas. E a minha cadência aumentou com o Ray. Então, ponto positivo. E eu me sinto mais agressiva com ele também. Me sinto mais à frente, querendo realmente jogar o corpo para frente e buscar algo a mais. O que também pode ser, no final, um pouco mais cansativo. Porque, de novo, tô aqui para falar das minhas sensações e não parte técnica de espuma, disso, daquilo, enfim, é o que eu sinto na prova, o que eu senti dos 2 tênis, para tentar explicar um pouco melhor e mostrar o tênis, que todo mundo me perguntou qual era o tênis que eu tava no Metrópolis. Eu tenho uma característica de corrida que eu sento quando eu canso. Muda drasticamente a minha corrida. E eu acho que esse tênis não foi feito para isso, para pessoas que pisam assim, chapados. Então, quando eu canso, as 2 provas que eu senti o cansaço chegar, eu comecei a ter que pensar na minha passada, que talvez seja um ponto positivo, para eu jogar de novo para frente. Eu não conseguia correr com ele sentada, porque eu ficava meio instável. Então eu tinha que ficar pensando em projetar o meu corpo para frente. Essa foi a sensação que eu senti dele. E na chuva ele é escorregadio. Aí é um ponto negativo. Tanto é que eu recebi os 2 em Yokohama para testar. E eu fiquei muito na dúvida com qual correr. Porque eu gostei muito desse, era mais leve, pelos números a minha cadência aumentou, então eu tava louca pra correr com ele. E aí eu até, no congresso técnico da prova, perguntei pro Berger, vocês sabem, medalhista olímpico da França, e ele me
falou, ó, se você não correu em pista com ele ainda, não testou, vai com o Tóquio. E aí eu falei, puxa, então eu vou com o Tóquio, porque a previsão era de chuva e realmente choveu no dia, então em Yokohama eu corri com esse. E depois fui para Hamburgo, o outro mundial, segunda etapa, tava louca pra correr com ele, chuva de novo. E aí eu usei o Tóquio novamente, foi aí que eu fiz meu melhor 5 km em prova de triatlon, então também já dá uma estrelinha pra ele. E aí as duas provas que eu fiz não consegui comparar com o tempo, então fica mesmo de sensação. Acho que ele é um tênis mais agressivo, mais leve, comprovado aqui, né? E esse é um tênis que eu consigo me sentir bem, digamos assim. Eu sinto que ele flui com naturalidade e tanto é que eu corri muito bem com ele as duas provas que eu fiz. Tenho minhas dúvidas, eu sei que eu não consegui esclarecer qual é melhor, mas é porque nem pra mim eu consegui esclarecer, eu sempre fico na dúvida qual vou correr, e é isso. Max Speed Ray, Max Speed Tóquio, eu senti uma diferença gigante no Max Speed Ray, de impulsão, de jogar o corpo pra frente e de aumentar a minha cadência. Fiquei um pouco insegura com ele, por ele ser um pouco mais liso e instável, assim, quando você faz curvas. A gente testou contornar cone e como eu não tinha feito nenhuma pista, eu preferi segurar. Então, em Yokohama, eu acabei correndo com o lançamento Tóquio. Ele é um tênis bem estável e responsível, mais até que o antigo deles. Então eu gostei mesmo, ele tem uma posição mais elevado assim, corri bem com ele e você parece que flui mais, que você não faz tanto esforço com ele. Eu sinto que eu consigo manter a velocidade mais fácil com ele. Então foi essa a minha percepção. Esse é o antigo, que eu corri as Olimpíadas, até então maravilhoso, depois de descobrir os outros dois. Mas eu gosto muito dele, treino com transição aqui, eu faço com ele ainda, acho um tênis excelente. Dei o meu melhor de 10 km com ele, meu melhor de 5, foi com ele, mas não foi em prova, foi 16:12 em Abu Dhabi, quando a prova foi cancelada, mas foi só corrida, né? Então agora em Hamburgo eu corri com o Tóquio, com esse aqui, e fiz 16:22 depois de nadar e pedalar. Então eu acredito que tem uma evolução aí. E um pouco de mim, claro, né? Não vou tirar meu mérito. Mas, então esse tá registrado como o meu melhor 5 km de prova. Então é isso, tudo que eu acho e o que eu sinto dos dois tênis. Não consegui esclarecer muito, né? Mas é porque até eu tenho dúvidas. Então tá aí, Max Speed Ray e o Max Speed Tóquio pra vocês. O Tóquio eu já sei que tá no site da ASICS vendendo e o Ray ainda não. Talvez demore um pouquinho, porque eu sei que eu sou a única brasileira que corri com ele. Mas logo ele chega. Então tá aí, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!